Boa noite, meus prezados e valiosos ouvintes e minhas prezadas e preciosas ouvintes. Tudo bem convosco? Venham mais uma vez, pela graça e misericórdia do Senhor Deus, nesta noite de 13 de maio de 2026, quarta-feira, precisamente às 19 horas e 45 minutos, dar continuidade a mais uma leitura do Evangelho de João, com a narrativa hoje do capítulo de número 13 e seus respectivos 38 versículos, evidenciando que o referido capítulo está dividido tematicamente da seguinte forma: dos versículos 1 ao 17, versará sobre a lavagem dos pés dos discípulos pelo Senhor Jesus. E dos versos 18 ao 38, revelará que o Senhor Jesus prediz a traição de Judas. Passo a leitura, então, do Evangelho de João, capítulo 13, titulado Jesus lava os pés dos discípulos. Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Versículo 18. Jesus prediz a traição de Judas. Não falo de todos vós, eu bem conheço aquele que tem escolhido, mas para que se cumpra a escritura que diz: O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou digo, antes que aconteça,
para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade, vos digo que, se alguém receber o que eu enviar, que recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito, então testificou e disse: na verdade, vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, porém depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Amém. Glórias a Deus. Passagem linda, edificante. Esse é do capítulo 13 de João. Jesus lava os pés dos discípulos. E que exemplo o Senhor Jesus nos deixou, não é? Para a sua igreja, para os seus discípulos, para os que professam serem cristãos, seguidores do Senhor Jesus, ministros eclesiásticos, liderança evangélica, não é? A humildade do Senhor Jesus, o amor que ele tinha pelos seus discípulos, não é? Como ele era cuidadoso com seus discípulos. Essa humildade. Jesus demonstrou que o serviço, ser servo aqui, ele sendo mestre e Senhor, se inclinou e lavou os pés dos seus discípulos, honrou eles, cuidou deles.
deixou isso como exemplo. E que ele mencionou no versículo 14, está registrado. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Não é? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E no versículo 16, na verdade, vos digo que não é um servo maior do que o seu Senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. É o exemplo. Se o Senhor Jesus, sendo Mestre e Senhor, Rei de toda a terra, Senhor da glória, nos deixou esse exemplo, por que os seus servos, dizem servos dele, os que foram ordenados, chamados, foram ungidos para fazer a obra do Senhor, querem ser mais do que o Senhor Jesus? Por que as obras deles não redundam em glória para o Senhor Deus, para o Senhor Jesus? Por que querem só receber honras e louvor dos homens? Por que não querem cuidar do rebanho do Senhor, como o Senhor Jesus cuidou? Deixo-vos esses versículos para a vossa meditação. Especialmente o 14 e o 16. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Exemplo de submissão, servidão e humildade. É amor. Atos de amor. Atos de amor. Que todo aquele que diz que segue o Senhor Jesus, que se propõe a fazer a vontade dele, fazer a obra dele, deve seguir esse mesmo exemplo do Senhor Jesus. Humildade, se inclinar e procurar saber o estado das suas ovelhas. Se tiver que lavar os pés, se tiver que levar no colo, que assim o faça, porque o Senhor Jesus fez isso. Quem segue a Ele, quem pronuncia o nome santo do Senhor Jesus, tem que ter a mesma conduta, como Ele. Na verdade, vos digo que não servo maior do que o seu Senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. Que possamos dar o exemplo, seguir o exemplo do Senhor Jesus e dar o exemplo dentro da nossa casa e para os nossos irmãos em Cristo Jesus e para a sociedade. Devemos ser exemplo em todo o tempo. Que Deus vos abençoe com uma noite de paz. Que o Senhor Deus venha vos guardar de todo mal. Fiquem na paz do Senhor Deus.